Nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Josué. É um livro logo depois de Deuteronômio, depois dos 5 livros de Moisés. Nós temos o livro de Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Logicamente que às vezes tem uma pequena diferença conforme a versão que você tem. Amém? Essa minha aqui é a Almeida Revista e Corrigida, e que vai passar aí é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então um pouquinho diferente, mas não tem problema. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, dormiram ali, antes que passassem o Jordão, né? E sucedeu ao fim de 3 dias, então eles ficaram ali acampados, dormindo ali 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto, aqui está concerto, do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela como da medida de 2.000 côvados, cerca de 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia! O sinal do sobrenatural divino no meio de nós. Cadê o tema? O sinal do sobrenatural divino no meio de nós. A arca, então, é este sinal do sobrenatural divino no meio de nós. Naquela época, eles tinham uma arca parecida com essa, né? Parecida. E era um sinal do sobrenatural divino. Porque existe o sobrenatural não divino. Amém? Tudo bem? É importante entendermos isso. No meio de nós. Aleluia? Podemos assentar, queridos. Eu estava acompanhando ontem o pastor Clóvis pregando o texto de 1 Coríntios 12. E é interessante como o apóstolo Paulo escreve ali aos Coríntios, né? E qual era a preocupação do apóstolo São Paulo ali? Fica claro, né? Quando você lê com os olhos, né? Conforme Deus dá a luz para a gente entender, né? Fica claro ali, né? Que o apóstolo Paulo, ele estava querendo ensinar algo importante para o povo. Importantíssimo. A diferença das manifestações espirituais. Que existem manifestações espirituais, existem. Centenas, milhares, milhões. Somente que nós precisamos entender os tipos de manifestações espirituais que existem. Tem pessoas que, tão traumatizadas que elas ficaram em relação a isso, elas dizem que não existem manifestações. É impossível você negar que não existam manifestações. Nós precisamos apenas entender que manifestações são essas, de onde elas vêm. Amém? O sobrenatural, de onde vem esse sobrenatural? Entenderam? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu estava falando ali com os casais, 2 semanas atrás, acho que uma sexta-feira, não, essa outra, né? Se eu não me engano, acho que foi. Passa tão rápido, né, que a gente se perde. Do 3 em 1. O que é o 3 em 1? Nós somos 3 em 1. Você sabia que você é 3 em 1? Você já pensou nisso? Pastor, como é que eu sou 3 em 1? Você é 3 em 1. Sabia, Renata? Você é 3 em 1. Tem um 3 em 1 no seu braço. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito.
Eu não ia falar sobre isso. Estou dando só uma palhinha, tá? Uma introdução ao assunto que eu creio que é importante. Corpo, alma e espírito. São 3 homens dentro de nós. E nós descobrimos isso fica notório para nós, salta aos nossos olhos quando alguém morre. Aí fica só um por um. 2 homens que existiam lá dentro da pessoa saíram. A alma e o espírito. Ficou só o corpo. Aí a gente assusta, né? Leva um susto e fala, meu Deus, eu queria essa pessoa aqui, o 3 em 1 comigo, o tempo todo. Impossível. Impossível. Quando você nasceu, você ficou 3 em 1, mas quando você morre, acabou. Um fica aqui, que é o corpo. Mas nós não somos só o corpo. Fica notório, né? Que tinha alguma coisa a mais, né? Aquela pessoa falava, conversava, se movia, comia, bebia, dormia. E agora está lá inerte. E nós muitas vezes não nos damos conta dessa questão. Então veja, lá, Tiago, se não me engano, diz que nós não podemos crer. Tiago, acho que é Tiago, ou é João. As cartas de João. Não creiais a todo espírito, ele diz, mas provai se os espíritos são de Deus. Então as manifestações espirituais, elas existem, mas nós não podemos crer em todas elas como sendo de Deus. E onde que está a diferença, pastor? Onde que está a diferença, pastor? Eu vou dar uma dica para você, bem básica e bem simples. Tá? Hoje eu estava assistindo um pedacinho de um podcast justamente sobre isso. Eu falei, olha só, tão fácil de discernir, né? Mas quem não tem a luz de Deus não consegue discernir. Então veja que em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo diz assim, não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito das manifestações espirituais. Eu quero que vocês entendam como que elas acontecem. Tá? E ele começa ali dizendo que essas manifestações são várias, são diversas, existem vários tipos, mas é um só Espírito que manifesta todas elas. É um só Deus que está operando nelas. É um só Senhor que comanda todas essas manifestações. Tudo vem de um só Deus. Pastor, às vezes você começa a ler aí e você fala, mas que sentido tem o apóstolo Paulo discorrer sobre isso, falar tanto sobre isso, repetir de várias formas isso aqui? Por que ele está fazendo isso? Porque ele diz lá, antes, ele diz assim, vocês eram guiados pelos ídolos mudos. Antes de ter Jesus na vida de vocês, os demônios guiavam vocês, enrolavam, enganavam vocês. Agora vocês são de Deus, vocês são de Jesus. E eu preciso explicar a diferença de uma manifestação para outra, para vocês não confundirem. Então, quando os demônios se manifestam, são vários espíritos malignos que se manifestam. São diversos. Cada um tem uma manifestação. Uma época, quando eu entrei na igreja, depois eu fui convocado para orar, né, por pessoas, e haviam manifestações. Hoje é difícil a gente ver, né? Existe ainda, se você dá uma apertada, manifesta. Mas nós resolvemos mudar um pouco a maneira de fazer isso, né? Já expulsa já e pronto, não precisa ficar fazendo o capeta se manifestar, né? Mas eram diversos espíritos, diversos demônios, cada um tinha um tipo, cada um tinha um apelido. E conforme eles falavam o apelido, você falava, para cima de mim, não. Pode falar o seu nome verdadeiro. Eu sou o diabo, mano. Eu sou o demônio. A gente já sabia. Mas eles inventam apelidos para que as pessoas acreditem que são pessoas que morreram e estão aí vagando por aí. Ser humano que morreu, nenhum está vagando por aí. A Bíblia deixa isso muito claro. Quem está vagando por aí
São os demônios, são espíritos malignos. E eles operam manifestações espirituais também. Pastor, mas como que... Tem mais alguma dica, pastor? Tem. Eu vou dar uma dica bem fácil para você. Quando o diabo se manifesta para falar, por exemplo, ou para operar uma manifestação pessoal, a pessoa que ele está usando para se manifestar, ela perde a consciência. Ela fica inconsciente. Tanto é que, geralmente, ele fecha os olhos, a pessoa fecha os olhos. Lembram do cidadão muito conhecido no Brasil, que ele ficava assim, escrevendo? Põe uma mão aqui e ficava escrevendo. Lembra? Lembra? Não precisa falar o nome, né? Lembra disso? Por que ele fazia assim? Era justamente para esconder os olhos, que ele estava com os olhos fechados e estava inconsciente. Mas muita gente não sabe, por isso que ele estava sentado. Mas quando o Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo de Deus, a pessoa está consciente. Eu posso falar em línguas aqui, por exemplo, Dlevihi Kamashum. Estou plenamente consciente. Não fiquei inconsciente para falar em línguas. Se Deus me der uma visão, eu não vou ficar inconsciente tendo essa visão. Posso escrever em línguas, plenamente consciente. Mas uma pessoa, quando é um demônio que está se manifestando nela, para manifestar um dom espiritual do capeta, ele toma geralmente a consciência da pessoa. Essa é a grande diferença. Quando João fala que nós temos que provar os espíritos se são de Deus ou não, também tem essa questão. Se eu falar para ela, por exemplo, é em nome de Jesus Cristo que você está falando, aquele que morreu na cruz, aquele que verteu seu sangue para nos salvar, pronto. Se for um demônio, ele já grita já na hora. Ele não suporta ouvir falar o nome de Jesus Cristo, que veio em carne e sangue, derramou seu sangue para nos salvar. Quando o diabo fala de Jesus, ele dificilmente usa o Cristo. Ele fala Jesus, mas dificilmente ele usa o Cristo. E ele fala que Jesus foi um homem assim, evoluído. Igual Buda, igual Maomé, igual não sei quem. Conversa mole do capeta para enganar as pessoas. Então veja como é sério, irmãos. Eu estou falando de uma manifestação espiritual, do sobrenatural divino, que vem do céu, que vem de Deus, Deus eterno e todo-poderoso, no meio de nós. Existe uma diferença. Amém? Posso fechar o parênteses? Posso? Parece algo assim, né? Meu Deus, pastor, mas eu já sei disso. Você sabe, mas nem todos sabem. Principalmente pessoas novas que nós temos, né? Aleluia. A Arca da Conquista era a presença de Deus, ou o sobrenatural divino, no meio do seu povo. Sem ela, o povo perecia, era derrotado nas batalhas, e nada eles conseguiam diante dos seus inimigos. E olha que os inimigos do povo de Israel eram muito fortes e poderosos, muito bem treinados para a guerra, cavalos, cavaleiros, bem dispostos para a peleja e muito bem armados. Sem a presença de Deus, o sobrenatural, o povo de Israel perecia em qualquer batalha, quer com um povo pequeno ou grande, quer com um exército preparado ou não, eles eram totalmente vencidos e derrotados. A questão, portanto, não era o tamanho do exército inimigo, suas armas, seu preparo, seu poderio, mas sim se o Deus de Israel, se o sobrenatural divino, estaria ou não naquela peleja com eles. Se a presença do Deus sobrenatural estaria ou não para dar a vitória para eles. Parece que isso ainda continua acontecendo até hoje, né? Tanto com o Israel, Estado, como com o Israel de Deus, que é o povo de Deus, né? Que somos nós. Aleluia. Isso pode acontecer com um povo, como igreja, uma igreja.
local. E pode acontecer no individual também. Aleluia. Glória a Deus. A arca da conquista era o próprio Senhor Jesus Cristo presente no meio deles. Representava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se você ler lá no Apocalipse, onde que estão os querubins? Onde que eles ficam? Quem sabe? Ao redor do trono, adorando a Deus, dia e noite, o tempo todo. Querubins, serafins, são anjos de adoração. Olha eles aqui, ó. Aqui eu acho que não está 100% correta essa figura dos querubins. Porque diz que eles, a asa deles dá a impressão que uma asa batia na outra aqui, ó. Elas se encontravam, as asas deles aqui, ó. E dá a impressão que eram duas asas. Duas asas deles vinham e encontravam uma com a outra. E outras duas eles cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Por causa da santidade de Deus. É como se eles não fossem dignos de olhar para Deus. São simbologias da glória de Deus, da presença de Deus. E era aqui, ó, no meio dos dois querubins, que o sumo sacerdote vinha e derramava. Vou ficar desse lado aqui que fica mais fácil. Era aqui que ele colocava o sangue do cordeiro que Deus mandava, uma vez por ano. Aqui, ó. Representando que a presença de Deus estava aqui. E através do sangue, ele ia resolver o problema do ser humano. Ele ia se manifestar para alcançar o ser humano. Ele ia perdoar o pecado do ser humano. Aleluia. Então, quando eles conduziam a arca, é como se eles estivessem conduzindo, vamos dizer assim, vai humanamente falando, a presença de Deus. Então, eles caminhavam, mas a presença de Deus caminhava junto deles. A presença de Deus caminhava junto deles. Amém? Aleluia. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa disso. Deus sabe disso, e por isso que Deus fala conosco dessa maneira e opera dessa maneira. Então veja, em primeiro lugar nós vemos a questão da importância da visão da arca. Então ele disse assim, no versículo 3, a primeira parte: quando virdes a arca do concerto, da aliança do Senhor, quando virdes com os olhos. Então veja, a questão era ver. Eles tinham que ficar 1 quilômetro de distância da arca. Por quê? Para que ninguém morresse. Porque a curiosidade, como diz o ditado, faz o quê? Mata. Eu acho que esse provérbio aí vem de lá, né? A curiosidade mata. Então Deus já demarcou 1 quilômetro que era para ter um espaço suficiente para ninguém chegar perto e ninguém morrer. Tudo bem, irmãos? Aleluia? Estou explicando, eu creio que isso é importante. Então eles ficavam 1 quilômetro de distância da arca. E tinha aqueles que eram encarregados por Deus de levar a arca. Esses varais aqui que eram feitos, eram justamente para levar a arca, para caminhar a arca, para levar ela para cima e para baixo, que era para não tocar nela. Entendeu? Colocava esse varal aqui, ó. Esse varal ele entrava, saía, tinha argolas aqui, ó, onde ele entrava, dos dois lados. Quando ela já estava no lugar dela, tiravam ela e guardavam esses 2 varais. Ficava só a arca assim. Quando eles colocavam, porque iam transportá-la, para não tocar nela. Simbolizando Deus. O homem tem dignidade para tocar em Deus? Sim ou não? Por quê? Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Deus é santo, santo, santo. Nós somos pecadores, pecadores e pecadores. Quando virdes, era um sinal. Então imagine, ela foi feita de madeira de acácia,
Essa madeira é uma madeira especial. Tem algumas versões que chamam outro nome a madeira. Mas é uma madeira especial que nascia no deserto. Então, imagina uma madeira para dar no deserto. Era a madeira mais resistente que existia. Ela não apodrecia. Tinha uma durabilidade assim. Representava o corpo do Senhor Jesus Cristo, revestida de ouro, representando o quê? A divindade, a realeza do Senhor Jesus Cristo. Imagina isso aqui feito de ouro, visto a 1 quilômetro, com o raio solar batendo. Você acha que dava para ver ou não? Brilhava aos olhos de todos ou não? Sem sombra de dúvida que sim. Eu creio que eles levavam isso aqui no ombro, ó, que era para ficar mais alto, para todo mundo poder olhar e ver. Tá? Eu imagino isso. Tudo bem? Quando virdes, opa, apareceu o sinal lá. Era um sinal de Deus. Oh, aleluia. Isso é maravilhoso, né? Ver com os olhos físicos é uma necessidade que temos. Principalmente quando desejamos confirmar com o Senhor aquilo que Ele nos mandou fazer. Nós vemos aqui o caso de Gideão, né? Quando Gideão teve lá uma questão que Deus chamou ele para destruir os midianitas, Juízes 6 e Juízes 7. Ele falou: Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Deus falou: Gideão, sou eu que estou mandando você, Gideão. Como que Deus falando, né, nas entrelinhas, você realmente não é nada, mas eu sou tudo, Gideão. Você realmente não vai poder com os midianitas, mas eu posso com eles. Mas eu vou enviar você como um sinal. Eu vou enviar você humanamente falando, mas fica tranquilo, quem vai estar por detrás de você sou eu. Você entendeu, Gideão? E Gideão, humanamente falando, pediu para Deus um sinal. E ele colocou ali, se eu inverter a ordem, os irmãos me perdoem, depois leem lá, tá? Colocou lá um pedaço de chumaço de algodão. Falou: Deus, o sinal que eu quero é o seguinte, ó, o orvalho vai vir da noite, certo? No tempo aqui. Eu quero que amanhã esse chumaço de algodão esteja seco e ao redor esteja molhado. É possível isso, sim ou não? Não. Se o orvalho cair, ele vai cair em cima do algodão também. Por que não vai molhar o algodão? Mas era um sinal impossível que ele estava pedindo para Deus. No dia seguinte ele acordou, foi lá, tudo molhado ao redor do algodão, e o algodão sequinho. Uau! Não é que Deus respondeu a minha oração? Aí ele ficou coçando a cabeça, né? Não sei se ele tinha cabelo ou não. Mas ele coçou a cabeça e falou: Deus, se eu pedir mais um sinal, o Senhor me atende? Só mais umzinho. Estou meio indeciso, só mais um. Eu quero o contrário, amanhã. Quando eu acordar de manhã, eu vou deixar esse chumaço de algodão aqui. E amanhã eu quero que esse chumaço de algodão esteja impregnado de água, encharcado. E ao redor tudo seco. Beleza. Quando ele acordou no dia seguinte, tudo seco ao redor do chumaço de algodão. E ele pegou o algodão assim, encheu um copo de água. Estou apenas ilustrando, tá, irmãos? Saiu água do chumaço de algodão. Agora Gideão não tinha para onde fugir. Deus falou, Deus respondeu 2 sinais para ele. Sinal é isso, é algo visível, algo palpável. Deus muitas vezes, o homem, né, precisa de um sinal. O pastor Jorge escreveu um livro chamado O Deus dos Sinais. Aleluia! Este era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo, lá no Antigo Testamento. Oh, aleluia! Hoje o sinal de Deus maior está dentro de nós. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso para quem tem Jesus Cristo.
o apóstolo Paulo fala isso, né? Se é que Cristo está em vós. Você tem o Espírito Santo de você, se Cristo está em vós, se você aceitou Jesus como teu Salvador. Se o seu nome foi escrito lá no livro da vida no céu, se você nasceu de novo, este sinal da presença de Deus habita em você. Guarde isso como o maior tesouro da tua vida, porque não existe maior tesouro do que este. Esse tesouro liga os três em um. O homem, a alma e o espírito. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Se esse sinal está dentro de você. Tem gente que não valoriza, né? Na hora do vamos ver, do um por um, que fica só um por um, aí ele dança. Aí dois sai, um fica, e esses dois aí, ai, dancei, já era. Aí não tem mais como voltar atrás. Coisa séria, né? Ô, pastor, põe coisa séria nisso. Quando virdes o sinal, aleluia, foi a ordem que Deus deu para Josué dar ao povo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Está vendo? Até a criança está falando aleluia. Em segundo lugar, os oficiais ordenaram ao povo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti do vosso lugar. A segunda questão era partir, sair andando, porque eles iriam ver, e iriam ver que ela estava se movimentando. Quando ela começasse a se movimentar, era para eles também se movimentar. Então veja que Deus ia na frente. Os sacerdotes, né? Os levitas, né? Da tribo de Levi, da família de Coate, eram os únicos que podiam carregar a arca. Então era como que Deus indo na frente do seu povo. O comandante é o mais corajoso de todos. Ele não tem medo do inimigo, ele vai na frente. Ele fala: se eu tiver que pegar o inimigo, eu pego ele pelo pescoço, pego pelas mãos. E vocês venham atrás de mim para me ajudar, mas eu vou na frente. Comandante corajoso, ele não fica atrás, na retaguarda, ele vai na frente. Ele é o primeiro a enfrentar o inimigo, ele é o primeiro para olhar com cara feia para o inimigo. Fala: se você puder comigo, vem. Vem que eu estou te esperando. Agora o medroso não, ele manda a tropa na frente e fica atrás. Se o inimigo vencer a tropa dele, ele sai correndo, vai embora. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai na frente, porque ninguém pode com Ele. Ele vence todas as batalhas, aleluia, glória a Deus. E Ele não tem medo de nada e de ninguém, por isso Ele vai na frente. Então, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, ou seja, eles estão em movimento, levando ela está em movimento. Quando vocês verem que ela está em movimento, saiam do lugar de vocês e podem começar a segui-la. Partir, pode começar a andar. Agora eles podiam partir, pois estava diante dos olhos de todos eles o sinal da partida. O sinal de que havia chegado a hora, que o Senhor dos Exércitos estaria com eles para lhes dar a vitória e a conquista total e completa. Era o Deus do sobrenatural, o sobrenatural divino à frente do seu povo. Uma conquista que na verdade era um sonho realizado. Era o início de uma conquista que Deus havia prometido há muitos anos atrás ao pai de todos eles, Abraão, o pai da fé.
a posse da terra prometida, né? O início de uma conquista que muitos antepassados deles morreram sem ver. Passaram toda uma vida sonhando com ela, mas não viram ela. Portanto, era uma conquista muito importante, maravilhosa, gloriosa, esperada, ansiada por muitas gerações antes deles. Mas eles eram privilegiados por serem os conquistadores. Aleluia! Seriam eles que, segundo a orientação divina, veriam as muralhas de Jericó virem ao chão, porque era o Deus do sobrenatural que estava ali no meio deles. Aleluia. Todos já conhecem a história, né? Deus, quando eles chegaram diante da muralha, Deus falou para eles fazerem o quê? Darem 7 voltas ao redor da muralha. Diz que a muralha era grande, a cidade era grande, não era assim rapidinho que dava uma volta não, demorava. Não sei quanto tempo eles demoraram para dar as 7 voltas. Se era uma volta por dia, não sei. Mas eles deram 6 voltas e não aconteceu nada. Mas quando deram a 7ª volta, aleluia, obedecendo ao Senhor, aleluia, começaram a gritar e tudo mais, né? Tocar as trombetas e tudo mais, pronto, já era. Aquela muralha enorme, intransponível, veio ao chão. Você tem noção da grossura, da largura daquela muralha? Tinham casas construídas lá em cima. Vamos imaginar isso aqui, ó. 2, mais ou menos 2 metros, ou mais. Era o tamanho daquela muralha, era a largura dela. Dá para derrubar um negócio desse aqui? Feito de pedras enormes? Dá para derrubar? Sim ou não? That is impossible. Impossível. Era impossível. Humanamente impossível. Só Deus tinha poder para fazer aquilo. O Deus do sobrenatural divino. Você acha que um grito ia derrubar aquilo ali? Não é maravilhoso? Mas Deus faz questão que o homem faça a parte dele. A parte dele era crer e dar as 7 voltas em volta da cidade. O milagre Deus iria fazer. Nesta campanha existe a parte humana e vai existir também a parte divina. A parte humana, Deus não vai fazer. Ele deixa para nós fazermos. Você sabia disso? Para que um milagre aconteça, existe a parte humana e a parte divina? A parte humana Deus nunca vai fazer. É o homem que tem que fazer. Toda vez que Jesus curava alguém ali, a Bíblia narra, né? Vários casos ali, ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Nunca vi tamanha fé. É a parte humana. Jesus precisava ver a fé através de um ato, de uma atitude, para que ele pudesse operar o milagre. Existiam casos que ele intervinha diretamente, mas a grande maioria, ele precisava ver a fé. Nesta campanha, Deus quer ver a sua fé, meu irmão. A sua fé, minha irmã. Qual o tamanho da sua fé? Deus sabe. Mas Ele quer ver através da manifestação, da sua manifestação. Você vai mostrar para Deus o tamanho da sua fé. Aquela mulher que veio rastejando entre os homens, que tinha lá fluxo de sangue, uma hemorragia, 12 anos, devia ser pele e osso aquela mulher, pele e osso, não sei. Para ela chegar até Jesus, para ela fazer aquilo ali, deve ter sido um sacrifício enorme. Mas era a fé poderosa que estava nela. Se eu tocar no vestido dele, num pedacinho do vestido no chão, eu vou ser curada.
E ela foi, se arrastou, se humilhou, fez algo que não podia ser feito, mas era a fé dela, e ela conseguiu tocar. E Jesus imediatamente: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, mas como que te tocou? Está todo mundo tocando no Senhor. Jesus quis dizer o quê? Ele não fala isso no texto. Quem me tocou com fé. Porque alguém me tocou com fé. Tem um monte de gente me tocando sem fé. Não vai acontecer nada. Mas alguém me tocou com fé. E grande fé. E a mulher ali com medo de se revelar, porque o que ela tinha feito humanamente falando não podia ser feito. Pela lei de Moisés e não sei mais o que, ela não podia fazer aquilo que ela estava fazendo. Mas Jesus veio para cumprir a lei, Ele estava acima da lei, Ele era maior do que a lei, Ele é a graça de Deus entre nós, aleluia! A lei veio para Deus ensinar algo para o ser humano, que humanamente é impossível. Jesus veio para mostrar ao homem que divinamente é possível. Aleluia! Diga glória a Deus! E aquela mulher foi curada instantaneamente, porque ela tocou com fé. Oh, aleluia! Essa campanha aqui, Deus quer ver a nossa fé. Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho da sua fé? Você já mediu ela? Quando uma criança está com febre, nós colocamos um termômetro e conseguimos saber quantos graus está a febre dela, não é isso? Não é isso? Sim ou não? Se tiver uma febrinha, fica por isso mesmo, fica só de olho. Se tiver um febrão, já sai correndo e já leva para o médico. Vai para o pronto-socorro, sei lá. Mais ou menos isso, né? Passou de 37, já está com febre, é isso? Estado febril, é isso? Hã? 37,5. Os pais sabem, né? 37,5. Já não é estado febril, já é febre. 37, estado febril. 37,5. 38, ai meu Deus. Já tem que dar um remedinho? Só tomar cuidado qual remedinho vai dar, né? Porque cada criança, né? Tem remédio, às vezes que a criança pode ser alérgica, sei lá, pode. Tem que tomar cuidado. Mas os pais já ficam preocupados. E para medir a fé, o que eu uso? Um femômetro? Um femômetro? O que você falou, pastor? Fezômetro. O pastor Roberto já mudou, né? Não é femômetro, é fezômetro. Para ver o tamanho da sua fé. Sabe como que Jesus mediu a fé? Me dá um envelope. Através da contribuição. Pastor, para com isso. Jesus mediu a fé através da contribuição. Lembram da viúva pobre? Quem se lembra da viúva pobre? Jesus estava ali do lado do gasofilácio, que era onde eles depositavam as ofertas para o templo, vendo o que cada um fazia. E quando veio aquela mulher com 2 moedinhas e colocou ali, Jesus chamou a atenção dos discípulos e falou: vocês viram o que eu vi? Ninguém tinha visto, só Jesus. Porque ele tem esse fezômetro ou femômetro, sei lá. Através da contribuição, Jesus viu a fé daquela mulher. Ele falou: essa mulher deu mais do que todos os que vieram e depositaram um monte de dinheiro aqui. Ela deu tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. O que ela estava dizendo para Deus? Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou morrer. Minha vida está nas tuas mãos. É fé ou não é? O que mais ela estava dizendo para Deus? Deus, presta atenção no que eu vou falar para você, viu?
Ela estava dizendo assim para Deus: Deus, a tua obra, o teu reino, é mais importante do que a minha vida. Que ela permaneça de pé. Pastor, agora o senhor chutou o pau da barraca. Agora o senhor acabou com tudo, pastor. Pergunta para Jesus, pergunta para o Espírito Santo. Eu posso morrer, ela estava dizendo para Deus, para Jesus, mas a tua obra não pode parar. A tua obra não pode ficar sem recursos. Por isso tudo que eu tenho eu vou colocar aqui no altar, Senhor. Vocês acham que Jesus deixou ela morrer de fome? Vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que aquela mulher foi muito abençoada depois disso. É interessante que Jesus deixa sempre essas interrogações, né? Nesses textos, né? O que aconteceu depois, né? A gente não tem isso, né? Mas nós vamos verificar lá no céu, né? Nós vamos ter a condição de verificar lá no céu a continuidade da vida dessas pessoas. Ela declarou isso para o Senhor e diante de todos. Ela fez aquilo diante de Deus. Ela não imaginava que o próprio Deus estava ali olhando em carne e osso. Você sabia que Deus fica olhando a nossa oferta, o nosso dízimo? Tudo é anotado lá no céu. Você sabia disso? Pastor, o senhor não está falando da arca? Muda de assunto. Quando virdes o sinal, comece a andar. Então, ontem apareceu o sinal diante de nós. A campanha começou. Você já pode começar a se movimentar. Você que está participando da campanha da arca, pode começar a se movimentar. A campanha já começou. O Deus sobrenatural já começou a se movimentar nessa campanha. Quem já participa dessa campanha há muitos anos já sabe. São passados 18 anos, mas este ano aqui é a 19ª edição. Porque nós contamos o ano que começou também. É a 19ª vez que nós fazemos esta campanha. O pastor Clóvis até perguntou para Deus: Senhor, vamos parar com a campanha Arca da Conquista? Deus falou: ainda não é hora. Pode continuar. Porque Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Partir, pode começar a andar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Partir é sair da inércia, do comodismo, da incredulidade. Iniciar o processo de ação. Aleluia. Mas em terceiro e último lugar, quando então os oficiais ordenaram a todos quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós do vosso lugar e segui-a. Não era para partir cada um para um canto. Um vai para lá, outro vai para cá, outro volta para trás. Não, era para seguir a arca. Seguir a presença de Deus. Seguir onde Deus estava orientando que eles deviam ir. Olhando para a arca lá, os levitas levando, os filhos de Coate, então eles seguiam ela. Para onde ela fosse, se ele virava à direita, eles viravam também. Se virava à esquerda, eles viravam também. Se ela ia reto, eles iam reto também. Era para seguir a arca. Deus estava dando o sinal para onde eles deveriam ir e caminhar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Você quer maior maravilha do que esta? Um Deus que se manifesta em nosso meio e que nos dá a direção correta a seguir. Não deixa a gente perdido. Só fica perdido quem não está vendo a presença de Deus. E que ela está em nosso meio e que ela está caminhando. E nós temos apenas que seguir a presença de Deus, ir atrás dela. E nós vamos chegar aonde Deus está.
Diga aleluia, diga glória a Deus. Veja, seguir a arca da conquista é como seguir a Jesus. Mateus 16, 24, acho que eu coloquei esse texto aí, né? Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém, faltou um espaço ali, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é simplesmente seguindo Jesus assim de qualquer jeito. Negue-se a si mesmo. Para seguir a Jesus, você tem que se negar a você mesmo. Por quê? Porque eu quero ir para lá, e Jesus está falando é para cá. Eu quero ir para lá, mas Jesus está falando é para cá. Você quer seguir a Jesus? É para cá. Não é para onde você quer, é onde Jesus está mandando, é onde Jesus está orientando, é onde Jesus está indicando. É fácil? É difícil. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Cruz significa sacrifício. Dificuldades, problemas, dores. É fácil seguir a Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Pastor, eu achava que era fácil. Não é fácil, não. Existem duas condições antes de seguir a Jesus. E ele deixou isso bem claro. Jesus deixou isso bem claro. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, porque a dele ele já levou. Aí você tem condições de seguir a Jesus. Pastor, por que o senhor não falou isso para mim antes? Por que você não leu a Bíblia? Volta e meia o pastor recomenda, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Está lá, está registrado. Se você não lê, você não vai ficar sabendo. Se você não vem na escola bíblica, você não vai ficar sabendo. Se você não participa dos cultos, você não vai ficar sabendo. Seguir a campanha da arca. Participar da campanha da arca é seguir a Jesus. É uma orientação que Deus deu para esta igreja local. Primeira Igreja Evangélica Batista de Jundiaí, Casa de Deus. Não sei se você sabe que a primeira Igreja Evangélica Batista de Jundiaí, Casa de Deus, foi colocada em 2008, acho para cá, Casa de Deus, né? Para destacar das demais batistas, né? É a primeira igreja evangélica de Jundiaí. Não existia nenhuma igreja evangélica em Jundiaí antes da nossa. 122 anos de existência. 122 anos de existência. É um sinal para quem quer uma igreja que tem estabilidade, que tem história. E 50 anos, que esse Deus se manifestou e tem falado: venha, quem quiser, siga-me, 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 eu estou levando vocês para o céu, venha, venha, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ontem fez 50 anos. Faz diferença ou não faz? Faz. Muitos desistiram pelo meio do caminho, muitos pararam, muitos largaram, não quiseram saber. Problema deles. Deus colocou eles aqui para que eles ficassem aqui e aqui fizessem a obra de Deus, mas não quiseram. É a liberdade que o homem tem, né? É a liberdade que o homem tem. Mas eu dou glória a Deus pela luz que Deus me deu, e eu vou ficar aqui até a volta de Jesus, ou até Jesus me levar. Porque eu tenho certeza que o sinal do Deus do sobrenatural ainda está aqui. E por isso eu não saio daqui jamais. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Diga aleluia. Ver, partir, seguir são as três ordens do Senhor ao seu povo, através de Josué e dos seus oficiais. Aleluia.
A arca no meio de nós, ela tem um nome: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem pessoas que falam um monte de bobagem, né? Vocês estão pegando um símbolo do Antigo Testamento e voltando lá para o Antigo Testamento, coisas dos israelitas, dos judeus, eu não sei o quê. É gente que não sabe, que não entende nada de Deus, não entende nada da palavra de Deus, nunca estudou e fica falando bobagem. A arca, quando Deus mandou construí-la, ela representava o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Hoje nós não precisamos da arca, mas quando Deus instituiu, Deus mostrou para nós fazermos esse símbolo, para chamar a atenção apenas, de que Deus está presente em nosso meio, Deus está conosco. É isso, irmãos. Nada mais. Não é algo que eu não posso tocar, eu posso tocar. Não é mais como era antigamente. Que era um símbolo da santidade de Deus. Hoje o Senhor habita em mim, está aqui, ó, está aqui dentro, através do Espírito Santo. Aleluia. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Então as pessoas falam o que elas querem. Eu escrevi um livro, não vejo a hora de publicar esse livro, está quase no finzinho. Quem sabe 2025 eu lanço. Pastor, cadê ele? Tem um monte de livro, né, escrito sobre o assunto, tem um monte. Eu pesquisei ali, acho que uns 30 livros para escrever. Então não é algo novo que eu estou fazendo. É uma compilação de várias obras, mas eu tentei fazer algo um pouco diferente dos demais que já existem, né? Peguei, reuni tudo, mas tão fácil de entender, tão simples. Tem algumas coisas novas lá, né? Não dá para negar. Tem algumas coisas novas, sim, que não tem nenhum dos demais. Mas eu vou lançar. Você vai ler, você vai entender de maneira fácil. Você consegue entender o Antigo Testamento inteiro através do tabernáculo ou do templo, como queira. O tabernáculo se transformou em templo depois, né? Simples assim. Diga glória a Deus, meu irmão. No versículo 5, no final, estou acabando, diz assim, olha lá, já vieram aqui falar o pastor, ou o senhor termina ou a gente canta. Espera mais um pouquinho, tá? Não canta já não, tá? Espera um pouquinho, tá, Patrícia? Estou terminando. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Por que o povo tinha que santificar? Porque Deus queria ver o seu povo cada vez mais perto dele, cada vez mais próximo dele. E Deus queria ver o seu povo se preparando para morar com ele lá no céu. Simples assim. Nós cantávamos um hino, se eu não me engano, da harpa cristã, pastor Roberto. No céu não entra pecado. Que mais? Como que é? No céu. Eu esqueci a segunda palavra. Coração quebrantado, ali feitos de amor. Jamais viverei em tristezas. No céu que Jesus preparar, irei eu para a linda cidade. Jesus me vai dar um lugar com os crentes de todas as idades. No céu eu sempre morar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Mas veja, no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Então, Deus nos convida à santificação, à purificação, porque nós estamos indo para o céu. E lá não tem pecado. O pecado está no corpo. Do 3 em 1, está aqui no corpo, no sangue.
Quando o nosso espiritual, lavado pelo sangue de Jesus, nascido de novo, se junta à alma e sai, o pecado ficou aqui no corpo. E esse corpo tomba. E aquele que saiu, nasceu de novo. Está pronto para ir para o céu. Não tem mais pecado nele. Por isso ele nos convida à santificação. Lá não vai ter pecado. Não fica pensando em pecado. Não fica bolando o pecado na sua cabeça, querendo o pecado. Você está indo para o céu. Lá não tem pecado. Comece a pensar nas coisas de cima, que são santas, que são maravilhosas, que são eternas, que são gloriosas. Aleluia! Comece a pensar nisso, meu irmão. Comece a cantar hinos de louvor e glorificação a Deus. Tem gente que fala assim: pastor, eu posso cantar música do mundo? Canta o que você quiser. Canta até a música do galo, se você quiser. Mas o que você vai fazer com uma música do mundo? Você vai glorificar a Deus? Você vai glorificar a Deus com uma música do mundo? Sim ou não? Eu prefiro cantar uma música que glorifica o meu Deus, porque eu estou indo para o céu. Eu não quero mais saber dessas músicas desse mundo aqui que não tem sentido nenhum, que não tem valor nenhum, que não falam mais comigo. Eu não sei a letra dessa música de cor, porque eu já esqueci, minha cabeça já não tem mais tanto neurônio como tinha antes. Mas eu posso cantar assim, ó. Jeva terra massilebia, treva nisheli brezelon, yakan sabali harinache, zevolere ambaskaho, de fran de la ridia stamaro, biridon de la ricanchefla, de l'om de riquitas lavande, bice sonervila hamba, isle vredelan saprixalo, jeslai vredelan cheprazla, de com de rebitzan nevale, de com sabarilla de cielo, de razissam bredato, de vran de la vida de che, ore mandala io he bandure bleche, de la non sa mandeva hale. Se o meu cérebro não funciona, o meu espiritual funciona. Aleluia! Se o meu cérebro não funcionar e já estiver pifando, não tem problema. O meu espiritual está novinho em folha. O apóstolo Paulo falou isso. O meu exterior está cada vez mais sendo consumido, mas o meu interior espiritual, ele está novinho em folha. E é isso que importa. Fique em pé, meu irmão, meu querido, minha querida, fique em pé. Vamos orar a Deus. Oh, aleluia. Esta campanha maravilhosa é para Deus nos abençoar. Pastor, qual o sentido dessa campanha? Eu ia falar, acabei nem falando. É para conquistarmos algo impossível. Conquistarmos algo impossível. Quando Deus tirou eles lá, essa passagem de Josué, se você ler, eles iam começar as conquistas. E a primeira cidade que Deus estava dando para eles era a cidade de Jericó. Era a cidade mais difícil, mais bem fortificada. Ele falou: já vou começar pela mais difícil, para vocês verem que sou eu que estou no meio de vocês. Não vou pegar uma cidadezinha qualquer, fraquinha aí, para vocês acharem que foram vocês que conquistaram. Eu vou pegar a mais fortificada, que tem uma muralha intransponível, para vocês verem quem é que vai com vocês. Aleluia. Então, é para pedir algo impossível. Que você olhando assim, se fala: não, Deus, eu preciso disso, mas é impossível. Impossível para você, mas não para o nosso Deus. Se Deus estiver com você, nisso que você está pedindo, Deus vai te dar. É isso, simplesmente assim. A campanha Arca da Conquista é isso, para conseguir o impossível. Basta você obedecer ao Senhor e caminhar nessa campanha até o final dela.
Com a fé, Deus vai ver a sua fé e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Levante a sua mão. Você que está entrando nesta campanha, levante a sua mão, vamos orar. Pai querido, contempla cada vida aqui agora, Senhor, cada mão levantada, cada um que está entrando nesta campanha Arca da Conquista 2024. O Senhor conhece cada coração, cada vida aqui presente, cada intenção, aquilo que cada um está colocando dentro de Ti. O Senhor quer operar o impossível, o inimaginável em nosso meio. Nós não temos condições, mas o Senhor tem todas as condições, porque o Senhor é o Deus do impossível, aleluia. Contempla cada vida, cada coração, cada questão que está sendo colocada dentro de Ti, Senhor, e que em tudo o Teu nome seja glorificado no mais alto dos céus. Abençoa, abençoa, abençoa e sela este momento na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro, crendo e agradecido. Diga amém, meu irmão, diga aleluia, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.